Renato, o tamanho da vantagem adquirida no jogo de hoje. E conta para nós um pouco de como foi o pensamento do treinador, que o time estava com dificuldades, o jogo estava difícil para sair o primeiro gol, e tu perdes um jogador, independente até de ser o Jeromel, mas perde um jogador, tem que mudar tudo. Como é que foi a tua história dentro desse jogo, de acordo, certamente tu não planejava que ele tivesse esse desenrolar. E do Matheus eu quero saber depois o seguinte, dentro de campo, como é que foi viver essa situação do time que precisa fazer gol, precisa dar vantagem, e se vê privado de um atleta para ganhar, e acaba ganhando de 2-0. Foi um jogo bastante emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo, a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu havia elogiado eles no intervalo do jogo, que eles estavam bem. Só estava faltando o gol e a gente definia um pouco mais rápido a jogada próximo da área ou dentro da área do adversário, que era questão de minutos para a gente fazer o primeiro gol. Então, taticamente, foi uma das melhores partidas que o Grêmio fez no primeiro tempo, não dando chances para o adversário. Apesar deles terem um bom contra-ataque, um contra-ataque rápido, a gente não deu espaços para eles. Então, praticamente foi um massacre no primeiro tempo, só faltou o gol. Veio o segundo tempo, a gente continuou pressionando e, infelizmente, nós tivemos a expulsão do Jeromel. São coisas que a gente sempre espera que não aconteça, mas aconteceu. Mas a minha equipe ela é formada por jogadores experientes, com garotos, bem mesclado, eles souberam muito bem suportar o jogador a menos. Procurei fazer as substituições de acordo com o que era necessário. E duas bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os 2 gols, que nos dá, eu não digo uma grande vantagem, não, eu digo uma pequena vantagem. E eu acho que essa pequena vantagem ela é importante porque ela veio com um jogador a menos, e a gente conseguiu fazer os 2 gols, e o mais importante também, a gente não tomou gol, porque você sabe que tem o gol qualificado, mas o importante é que a gente não fez, não tomamos e fizemos 2 gols, suportamos bem uma pressão na bola aérea deles no final do jogo, que era uma coisa normal, já era esperado, inclusive com a entrada do atacante deles, que é bem alto. Um jogo para ficar na história, né? Por tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu, da maneira que a gente conseguiu a vitória, apesar que nós já merecíamos ter feito o gol bem antes, os números estão aí, mas com um jogador a menos, você sabe que fica difícil, principalmente se tratando de Libertadores, onde se pega as equipes sempre com bastante experiência, bastante pegado os jogos. Mas eu volto a repetir, taticamente a minha equipe se comportou muito bem, não dando chances praticamente ao adversário, mesmo com jogador a menos. Criamos o tempo todo, fizemos 2 gols, e isso nos dá essa pequena vantagem, não está nada definido. É uma partida de 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos, mas até lá vamos ter mais uma semana aí para ver de que maneira que a gente vai enfrentar eles lá no Paraguai. Tem mais alguma do Matheus? É claro que a gente nunca espera, né, que isso aconteça com um de nossos companheiros, uma expulsão, mas a gente sabe que ali dentro de campo a gente está sujeito a tudo. E quando aconteceu o lance ali da expulsão, a gente viu no nosso olhar ali que a gente ia correr por ele, para o nosso grupo, enaltecer também a nossa equipe de preparação física, que a gente menos com a menos desde o início da segunda etapa, a gente correu dobrado, e eu acho que o resultado foi merecido por tudo que a gente apresentou no primeiro tempo e no segundo. E ao professor também, que as 2 alterações que ele fez foram os 2 jogadores que fizeram os gols. Então acho que por tudo que aconteceu na partida, com o jogador a menos o segundo tempo praticamente inteiro, é um grande resultado para a gente jogar lá no Paraguai. Renato, a noite de hoje marcou principalmente vamos dizer, o Tardelli fazendo as pazes com o torcedor, fez esse belo gol, até a gente notou na comemoração que ele ficou bastante emocionado. Eu queria que você revelasse até alguns detalhes da conversa que você teve com ele, até para começar a recuperar o futebol desse jogador aqui no Grêmio. E para o Matheus Henrique, como é que está o campo da Arena, até para o seu estilo de jogo e para o estilo de jogo do Grêmio? O quanto facilitou também nessa vitória importante aqui contra o Libertad? O Tardelli, eu já tive várias conversas com ele, o próprio presidente, diretoria. O clube fez um esforço muito grande para trazer o Tardelli, e o clube conseguiu,
e é um jogador que a gente deposita bastante esperança nele, é um jogador que pode fazer a diferença. A gente sabe dos problemas que ele andou passando, mas ele sempre teve o carinho de todo mundo aqui dentro, sempre teve a confiança de todo mundo aqui dentro. Em momento algum nós deixamos o Tardelli de lado, e ele é testemunha disso, em todos os sentidos. E nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, por ser um jogador diferenciado, ele iria começar a nos ajudar. Eu acho que foi muito importante o gol que ele fez, porque vai devolver a confiança para ele, vai começar a pensar em outras coisas agora, em coisas melhores, coisas boas para ele. Ele sabe que o grupo gosta dele, sabe que o grupo precisa dele, e ele veio justamente para nos ajudar, para fazer a diferença, como ele fez hoje. Espero que esse gol, esse belíssimo gol, diga-se de passagem, né? Depois, apesar de estarmos com um jogador a menos, a jogada toda começou com o próprio Matheus, que partiu do meio de campo e conseguiu o escanteio. Eu acho que isso vai devolver para ele. Era importante essa confiança, essa alegria, porque ninguém nos aprende a jogar. Esperamos agora que ele dê continuidade no trabalho, que ele possa estar sempre presente com a gente, porque nós nunca deixamos o Tardelli de lado. Ninguém do clube, ninguém. E ele sabe disso. Então foi importante que, para um jogador que estava sendo cobrado, estava passando por um momento não tão muito bom, para ele foi importantíssimo fazer esse gol, e não é qualquer gol, né? Foi um gol importantíssimo, num momento importante da partida, com um jogador a menos. Em relação ao campo, a gente sabe, né, que o campo é o fator essencial para ter um espetáculo. A gente sabe que a nossa equipe gosta de campo bom, que a gente gosta de jogar com a bola no chão, e hoje não tenho o que falar, o campo estava perfeito, deu para ver. Do início da partida até o final, estava em perfeitas condições, e o resultado foi esse. A gente pressionando os caras, que a gente sabe que aqui dentro o nosso estilo de jogo é muito forte. Ô, Matheus, quando um jogador do nível do Jeromel é expulso, né, como é que vocês reagem dentro de campo? Vocês temem que o adversário cresça? Deu para sentir isso hoje dentro de campo? Renato, o gol ele recupera o atacante, e o Diego Tardelli pode se aproveitar disso. Você admite que o André ele vem te decepcionando ou está devendo de fato? Como eu falei na outra resposta, né? A gente nunca quer que isso aconteça, ainda mais com um cara do nosso setor defensivo que é essencial. Mas como eu falei ali, quando ele foi expulso, a gente já viu no olhar de cada um que a gente ia conseguir dar a volta por cima, ia correr por ele. Quando ele estava saindo, eu mesmo falei com ele que a gente ia vencer por ele, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu o resultado. Tem uma cobrança muito grande em cima do André. É lógico que o atacante vive de gols, mas eu, como treinador do Grêmio, eu não posso deixar André ou qualquer outro jogador de lado. Eu preciso recuperar sempre todos os jogadores, independente da posição, independente se eles estão num bom momento, num mau momento. Todo jogador tem uma fase que não é tão boa assim, mas ele tem brigado, ele tem procurado nos ajudar de uma forma ou de outra. Então, se por acaso ele não está fazendo os gols, eu tenho que dar moral para o jogador, eu tenho que passar confiança. Se ele vai jogar o próximo jogo, não é outro departamento, mas ele faz parte do grupo do Grêmio, eu trato todo mundo igual. Eu não posso, de repente, porque um jogador não está fazendo o gol, ou não vem fazendo os gols que o torcedor quer, deixar esse jogador de lado, porque daqui a pouco eu vou precisar desse jogador. Eu trabalho dessa forma, até porque hoje, que joga ali na área, a gente só tem o André, a gente está adaptando o próprio Tardelli ali. Então é um jogador do Grêmio, é um jogador que vai nos ajudar muito ainda. E não é da boca para fora, não. Mas é questão de oportunidades, questão de aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo para vocês que não tem titulares aqui, não tem reservas, eu tenho um grupo. E dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa, aí eu coloco em campo a equipe. Renato, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência do David Braz para o teu grupo, né? Porque ele chegou e parece 100% adaptado, chamou a torcida para o jogo, já tinha sido assim em outras partidas também, a importância da chegada desse jogador. E, Matheus, sobre o seu futebol, desde que você voltou de Toulon, alguns jogos você oscilou ali no início, naquele primeiro jogo contra o Bahia, depois você foi evoluindo, foi crescendo, e hoje, aparentemente, fez a sua melhor partida desde o retorno ali da parada da Copa América. O que você sente também, né, dessa retomada aí do futebol, o que sentia lá no início para agora? O Davis, quando a gente contrata um jogador, a gente troca bastante ideias, eu troco ideias com a diretoria, troco ideias com o presidente. Quando eu peço para um jogador, eu sempre peço ao jogador na esperança que ele venha para nos ajudar. A gente pesquisa bastante sobre o
o que o jogador faz dentro, o que faz fora do campo, principalmente qual é o comportamento dele perante o grupo. E eu conhecia já o David e já havia tido informações maravilhosas sobre ele. Ele chegou no primeiro dia, parecia que ele estava aqui já há um ano. É um jogador bem extrovertido, é um jogador que se adaptou bastante, é um jogador que a gente abraçou também, como qualquer outro jogador que chega aqui. E ele veio também para nos ajudar. É um jogador de alto nível, só jogou em clube grande também. Hoje ele fez um gol. Até uma brincadeira que a gente faz, que até ontem a gente né? A gente estava cobrando dele para ele se apresentar, principalmente nos 2 toques que ele precisa fazer gol. Ele fez logo o gol, agora tem que aturar ele, mas tudo bem. É um jogador que com certeza é alto nível e veio para nos ajudar, e não é só por causa da partida de hoje, não. É um dos líderes já do grupo, um jogador que foi muito bem aceito e está muito feliz aqui. Isso que é bom para todo mundo. E sobre o que a sua pergunta, eu concordo que no primeiro jogo do Bahia, na volta depois que eu vim de Toulon, não foi das minhas melhores partidas. A gente sabe que cada jogo é uma história e cada jogo a gente procura evoluir, cada jogo a gente busca o jogador individual ser melhor do que o jogo anterior. E independente do meu rendimento dentro de campo, das partidas, eu sempre procuro dar o meu máximo, dar o meu melhor. Se não for na técnica, é na vontade. E acredito que, como você falou, hoje foi uma das melhores partidas, e eu também concordo. Acho que assim é só seguir evoluindo. Depois da partida contra o Vasco, o professor falou comigo, foi uma partida que a nossa equipe também não foi muito boa e me corrigiu bastante coisa, que é para quando chegar assim, jogos decisivos, jogos importantes, a gente poder dar o nosso melhor. Matheus, quando o time fica com 1 a menos, basicamente o drible pode fazer a diferença. E hoje tu foi um cara que também assumiu isso. Foi para cima, tentou dribles, tentou entrar área dentro, com a bola no pé. Isso foi uma orientação também do Renato, para fazer com que o 1 a menos não parecesse tão difícil assim? No momento ali, quando o Jeromel foi expulso, a gente não teve muita comunicação com o banco ali. Foi mais entre a gente ali, mas o professor dá total liberdade para a gente, para qualquer jogador. Ele fala que na hora que recupera a bola, para os jogadores que estão mais próximos ali, tem que fazer o contra-ataque, e foi isso que eu busquei fazer. A gente sabia que a gente estava bem fechado, que a gente estava correndo dobrado, e que a individualidade ia sobressair. E no lance ali, que eu fui para cima, não foi nada demais, originalizou o gol. Ô Renato, tu é um cara que já tem muita experiência em Libertadores, e hoje a gente viu aquele Grêmio copeiro de novo na Libertadores, porque o Grêmio mudou muito a forma de jogar. Hoje o Grêmio joga muito mais com a bola no chão, não é mais aquele Grêmio que precisa da imortalidade sempre, mas parece que hoje a imortalidade entrou em campo. Quais são digamos assim, as lembranças que tu tem de Libertadores, que tu coloca para os jogadores nesses casos, nessas situações? Isso também é passado antes do jogo? Como é que tu orienta eles para esse tipo de situação que realmente não tem como prever antes do jogo, né? Mas é uma coisa que, digamos assim, entre aspas, né, é uma coisa normal um jogador ser expulso por uma situação ou outra, às vezes por 2 cartões amarelos, às vezes por uma falta violenta, às vezes por um erro da arbitragem, enfim, às vezes você perde um jogador. Mas o importante é o comportamento da equipe. Como o próprio Mateuzinho falou, a equipe se desdobrou, todo mundo correndo. Eu acho que um dos lances principais foi essa arrancada mesmo dele, no momento que a gente recuperou a bola, conseguindo escanteio, e de escanteio saiu o gol. Já é difícil você jogar, principalmente uma Libertadores, com 11. Com um jogador a menos, fica muito mais difícil, mas justamente nesse momento onde nós achamos os 2 gols, com um jogador a menos, o grupo, nem o jogador deixou de correr, bem pelo contrário, todos eles se superaram, independente da posição, porque era importante a gente manter a vitória, mesmo que fosse por 1 a 0 e a gente não tomar gol, porque com gol qualificado ia ficar muito mais difícil lá no Paraguai. E ainda nós conseguimos fazer o 2º gol, então com um jogador a menos. Então foi importantíssima essa vitória. Já lá atrás, na minha época, era o Grêmio mais copeiro, né? Todo mundo sabia da maneira que o Grêmio jogava, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, não é que o Grêmio não tenha entrega, não, pelo contrário, nós temos a entrega. O Grêmio continua tendo aquela raça de sempre. Essa raça nunca vou deixar com que os meus jogadores não tenham. Mas hoje o Grêmio joga bonito. O Grêmio joga bonito e não é só jogar bonito. O Grêmio constrói vitórias, o Grêmio constrói títulos. Eu acho que é isso que o torcedor quer. Eu acho que, acima de tudo, o resultado, independente de como se joga, o importante é você ser campeão.
Mas é muito melhor você jogando bem, da maneira que o Grêmio joga, porque o Grêmio joga bonito. É uma maneira que eu coloquei e me orgulho disso aqui no Grêmio. Então, acho que não só joga bonito, como dá vários espetáculos, conquista grandes vitórias também, e na hora de ter que colocar a raça em campo, a gente coloca também, junto com a técnica. Tem sido assim praticamente aí em setembro, vai fazer 3 anos que eu estou aqui, e é dessa forma que eu gosto que a minha equipe joga. Matheus, queria saber como é que está sendo para ti o aprendizado também com o Michael, né? Dá para ver que cada vez mais vocês dois estão se entendendo, principalmente hoje. E para o Renato, se o gol do Tardelli, que foi um lindo gol, entra no... É bicicleta? Não entra. Pô, gols mais bonitos do que esse que eu já fiz não entraram, vai entrar esse do Tardelli. Não entra, esquece, tem que ser golaços. Foi um gol bonito, mas ainda não. E sobre a relação com o Michael, a gente sabe que ele é um grande jogador, e agora que a gente vem jogando as partidas mais juntos assim, e a gente tem a total liberdade, como o professor fala pra gente, um ataca, o outro defende, e não pode ir os dois, porque senão sobrecarrega o nosso setor defensivo. E ele é um jogador de muita qualidade, que a gente sabe que ele ali, o Jean, a gente gosta do jogo curto, e eles ainda têm mais o jogo longo, então um completa o outro, e na hora de a gente ir dentro do campo, como o professor falou, tem hora de jogar bonito e também tem hora de ir na raça. Matheus Henrique, aqui. Eu gostaria de... Nós te acompanhamos na base lá desde o Sub-17, Sub-20, a gente já acompanhava o Mateuzinho na época, né? E agora o Matheus Henrique. Gostaria que você fizesse esse contraponto do quanto que tu evoluiu, principalmente nas mãos do Renato. E para o Renato, o Grêmio, nas campanhas de 2016, 17 e 18, teve uma característica de crescer, principalmente do meio do ano para frente. Você vê esse Grêmio de 2019 com uma maturação boa para ter esse crescimento, de chegar em finais, de conquistar títulos? Como é que tu vê o Grêmio de 2019 no comparativo com os anos anteriores? Essa foi muito boa a tua pergunta. Inclusive, eu havia dito, antes da parada da Copa América, o Grêmio não vinha jogando, e lógico que eu não estava contente da maneira que o Grêmio vinha jogando, porque não vinha jogando da maneira que eu queria, mas nós tínhamos um problema muito sério, que nós tínhamos vários jogadores no departamento médico. E eu falei para vocês que nós tínhamos 3 objetivos antes da parada, que era sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, saímos e a gente tinha que conseguir a classificação na Copa do Brasil e na Libertadores. Com todos esses problemas, que não eram poucos, 7, 8, 9 jogadores no departamento médico, nós conseguimos obter nossas tarefas. Então, e falei para vocês, depois da Copa América, com todo mundo, o grupo todo junto, todo mundo recuperado, o Grêmio vai ser diferente. E lá mesmo, depois do jogo do Bahia, eu já havia falado isso. Quando todo mundo está junto, eu tenho mais jogadores à disposição, tenho mais opções, e a gente pode jogar com 2 equipes praticamente fortíssimas, ao mesmo tempo, uma competição, na outra competição, e eu acho que a prova está aí. E falei para vocês também que, e volto a repetir, o Grêmio, por se tratar de um grupo como esse, o Grêmio cresce muito nessas horas. E ele vem crescendo a cada partida. E hoje foi mais um exemplo, como foi um exemplo lá no próprio jogo contra o Bahia. A gente espera que a gente possa continuar crescendo, né, porque o nosso objetivo é passando de fase e tentar mais um título esse ano. Não é fácil, é difícil, mas é difícil para todo mundo. Nós estamos aí já numa semifinal de Copa do Brasil. Vamos tentar conseguir a semana que vem mais uma passagem para a próxima fase da Libertadores, que não vai ser nada fácil. E já agora, na partir da manhã, a gente já começa a pensar no Campeonato Brasileiro de novo, entendeu? Porque é muita coisa. Às vezes eu me perco até nos jogos, são 3 competições ao mesmo tempo, cada 3 dias você entra em campo, joga uma competição, viagem e regras diferentes, não é nada fácil. Mas eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Eu sabia que o meu grupo todo à disposição, o Grêmio ia voltar a jogar o que ele sabia, e ele tem feito isso depois da parada da Copa América. E esperamos que a gente dê sequência, né, nessas boas atuações, que a gente continue conseguindo as vitórias, porque, como eu falei, o objetivo é conquistar, no mínimo, mais um título. E, em comparação ao Mateuzinho e ao Matheus Henrique, lá no São Caetano eu era Mateuzinho e jogava de meia, jogava de 10, jogava aberto pelo lado. E quando eu cheguei aqui no Grêmio, eu cheguei nessa posição, foi em 2017, cheguei no Sub-20 aqui assim, e o professor César Bueno, que não trabalha mais aqui, ele me colocou nessa posição de volante que eu estou hoje. E logo que eu integrei o grupo do profissional, eu lembro que os caras falaram, Mateuzinho, esse nome aí
diminutivo, sei lá que eles falaram. Aí eles falaram para eu mudar e eu falei, tá, pode ser Matheus Henrique. E logo quando eu subi ali no final de 2017, no começo de 2018 no Gauchão, tinha grandes jogadores da minha posição aqui, tinha o Arthur, tinha o Jailson, tinha o Ramiro, tinha o Michael, o Michel, e eu sempre procurei aprender com eles, porque eu sabia que não era fácil eu ter uma oportunidade para jogar, mas eu sabia que ela ia chegar, que eu estava trabalhando para isso. Eu sempre procurei aprender com eles, sempre procuro aprender hoje no dia a dia com o Michael, com o Rômulo, com o Michel, o Darlan, todos. E hoje eu me vejo totalmente diferente, né? Porque lá eu era atacante, era meia, e hoje eu sou volante do Grêmio. Matheus, você até falou, ele fez o lance, não foi nada demais, mas na verdade foi o lance que mudou a história do jogo, né? E com um jogador a menos sempre é muito complicado. Naquele momento chegou a passar na cabeça, bom, vou arriscar, se perde a bola, de repente tem o contragolpe, já está com um a menos. Queria saber a sua opinião e sobre o Renato também. O Grêmio está ganhando um fundamento, Renato. Quando você chegou em 2016 no Grêmio, o Grêmio tomava muitos gols de cabeça. Você conseguiu corrigir isso e até rapidamente. Mas nunca foi uma arma assim tão poderosa do Grêmio. Nos últimos jogos, o Grêmio vem fazendo muitos gols de cabeça. E hoje teve o gol do David Braz e ainda o desvio no primeiro pau para o Tardelli fazer a finalização. Gostaria de saber como o Grêmio está trabalhando isso, né, já que teve gol do PP, teve gol do Luan nos últimos jogos também, e a chegada do Luciano, o que pode agregar aí também na tua equipe? A bola parada é uma jogada mortal. Todo clube, às vezes, você tem bons cabeceadores e você não tem bons batedores. E às vezes você tem bons batedores e não tem bons cabeceadores. Então é importante você ter um bom batedor, pelo menos, junto com os bons cabeceadores. São jogadas que a gente treina no dia a dia. Por isso que a gente fecha os portões, a gente treina bastante esse tipo de jogadas. E é difícil, inclusive, de cabecear na área do adversário, que é sempre um tumulto, é uma garra, isso e aquilo. E mesmo assim a gente tem se dado bem. A gente tem feito gols. Antigamente também a gente fazia bastante gols de cabeça. O importante, às vezes, não é nem fazer o gol direto. Se for direto, melhor. Mas, às vezes, um desvio, como aconteceu hoje, o importante é ganhar essa primeira bola. E foi assim que nós fizemos o primeiro gol com o Tardelli, né? Nós ganhamos essa primeira bola aí. Mas é uma das jogadas do Grêmio, né? Porque na maioria dos clubes praticamente tem o contra-ataque e a bola parada. No Grêmio tem o contra-ataque, tem a bola parada, tem outras jogadas. Eu acho que qualquer jogada que você possa transformar em gol, ela é válida. Por isso que a gente treina várias jogadas, inclusive essa bola parada. O Luciano, rapidinho, eles me apresentaram ele ali no vestiário, conversei muito rapidamente com ele. Amanhã ele já faz os exames, vamos ver como ele se encontra na parte física, se der tudo certo nos exames também, para ele ficar o mais rápido possível à nossa disposição. Foi o maior jogador que eu pedi para o presidente, para a diretoria, foi atendido, até porque nós havíamos perdido alguns jogadores, era importante a gente repor as peças. É um jogador que se destacou lá no Fluminense. Eu espero que ele possa chegar aqui e tenho certeza que isso vai acontecer, que é mais um jogador que veio para nos ajudar. E sobre o lance ali que deu escanteio, a gente tem essa liberdade, né? E eu sou um jogador que gosta de arriscar e sabia também que se perdesse ali ia dar contra-ataque. E também fico feliz que vocês lembraram, né, que o lance do gol foi dessa jogada. Mas como eu falei, o professor dá total liberdade pra gente, não só pra mim. Ele fala, pega o cara de mano, pega no 1 para 1, vai pra dentro, que é assim que eu originalizo as jogadas. E como eu falei, deu o gol, deu a tranquilidade ali pra gente e conseguimos ainda fazer o segundo, que foi mais importante ainda. Renato, há pouco você falou que são muitos jogos, né? Chega a se atrapalhar, tem Brasileirão, Copa do Brasil, jogos decisivos. Mas você tem uma história muito identificada, muito forte com a Libertadores, né? Como jogador, como técnico, tem conquistas. Que tamanho tem para você essa 4ª taça da Libertadores? O que significa buscar essa 4ª taça? Que tamanho tem essa possível conquista para você? Não tem palavras, não tem tamanho, não tem nada. É um título, é uma Libertadores. Eu sempre gostei de disputar com o jogador, agora como treinador. Eu tive o prazer de conquistá-lo como jogador, já tive o prazer de conquistá-lo como treinador, mas correr atrás, sempre. Porque eu sempre falo que todos os títulos são importantes, importantíssimos, principalmente no momento que o Grêmio vive. O Grêmio está em 3 competições dificílimas, onde todo mundo gostaria de estar. O Grêmio tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores.
Mas a Libertadores, não que a gente deixe de lado uma Copa do Brasil, o brasileiro, como muita gente acha que a gente deixa de lado e a gente não deixa, mas a Libertadores, ela tem algo especial, porque você conquistando uma Libertadores, você está conquistando a América, está te dando uma chance de você conquistar mais um título no final do ano, entendeu? E ainda te dá a chance de conquistar mais um título, que é a Recopa. Então, de um título, você pode conquistar 3, praticamente. E a Libertadores é muito pegada, muito bonito de se jogar, entendeu? E é muito difícil mesmo. É mais uma competição que, sem dúvida alguma, o Grêmio sabe jogar, bem jogando, bem se destacando, mas tem muita coisa ainda pela frente. Mas, sem dúvida alguma, é a Libertadores, como você mesmo falou, a quarta. Ela tem um carinho todo especial justamente por esses outros motivos que eu te falei. Mas que fique bem claro, não penso que o Grêmio está ligado somente... O Grêmio se liga na Libertadores quando tem jogo na Libertadores. Amanhã a gente já vira a página, vai se ligar no Campeonato Brasileiro. Depois a gente vira a página, se liga de novo na Libertadores. Então, a cada rodada, a cada 3 dias, o Grêmio está numa competição. É dificílimo, mas todos os títulos têm um carinho especial. Obrigado, Renato. Obrigado, Matheus Henrique. Pessoal, na sequência, o presidente Duda atende vocês. Obrigado. Duda, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. E eu gostaria de saber a sua opinião, né, sobre esse jogo que teve um Grêmio jogando um bom futebol, perdendo muitas oportunidades. Parece que quando a situação estava indo para o lado negativo, o Grêmio dá a volta por cima e com 1 a menos faz 2 gols e não dá para dizer que encaminhou, como diz o Renato, mas a vantagem ela é muito significativa. Antes, logo que começou o jogo, estava conversando com o Deco, como a gente sempre faz, e ele me perguntou o que eu achava. Eu disse que nós íamos ganhar de 2 a 0, um gol no primeiro tempo, outro no segundo. Não foi bem como eu planejei, mas foi 2 a 0. Acho que é uma vantagem pequena, acho que, né, eles vão jogar em casa, eles têm um bom time, mas é uma vantagem. Eu fiquei muito satisfeito. O jogo não foi como a gente esperava, foi emocionante, fizemos os 2 gols depois de ter um jogador a menos, mas tá bom, tá muito bom. Presidente, como é que se deu a negociação para a vinda do Luciano, que hoje acompanhou o jogo já aqui na Arena, e a situação do Everton? Alguma novidade? Está de malas prontas, deixando o Grêmio? A negociação do Luciano foi um pouco complexa e demorada, porque envolvia, né, um time espanhol e o Fluminense, e o Fluminense fez algumas exigências, ele não queria, assim, ficar mal na história, enfim, mas tudo normal, tudo coisa de dirigentes responsáveis que querem fazer o melhor pelo clube, então demorou um pouco, mas está tudo ok. Ainda vai demorar mais um pouco para a gente apresentar o jogador, apesar que ele já está aí, já o considero jogador do Grêmio, mas tem um trâmite ainda burocrático, o registro dele tem que ir para a Espanha, tem que voltar, mas ele já está aí para assinar tudo, está tudo ok, tudo acertado, e exames médicos amanhã, mas a gente já sabe que ele está bem, que vai passar, e se Deus quiser, de tarde já vai estar treinando. Sobre o Everton, nada ainda. Todos os dias a gente tem algum sinal de que vai chegar uma proposta, mas não chegou nada ainda. Sobre essa questão, presidente, do Everton, como é que vocês da direção, claro, né, ninguém está esperando que a proposta venha para vender, vocês não estão com pressa, já disseram isso, mas tem que trabalhar a cabeça dele também, né? Qual é o papel da direção para trabalhar a cabeça dele dentro dessa questão? E se o Grêmio para no Luciano, ele vai ser momentaneamente o último reforço? Vou começar pela última, sim. Nesse momento estamos satisfeitos com o grupo. A gente queria mais um atacante, né? Principalmente com as saídas que houveram e a lesão do Viseu. E conseguimos, se der tudo certo amanhã, e vai dar. O Luciano está aí para nos ajudar e, por enquanto, era isso que a gente queria. Sobre o Everton, a direção não tem muito trabalho nesse caso de fazer com o jogador, porque ele é um excelente menino, ele é uma pessoa maravilhosa e o seu empresário também tem se comportado super bem conosco, então está tudo andando normal, ele está tranquilo, ele está sempre disposto a jogar. A impressão que me dá é que ele, naturalmente, tem o sonho de jogar na Europa, como todo jogador, mas que ele não está com muita pressa, que ele gosta muito de vestir a camisa do Grêmio.
Presidente Duda, algumas coincidências que eu julgo positivas, não sei se o senhor também as julga, dos últimos gols marcados pelo Grêmio. O Luan viveu, talvez ainda esteja vivendo, um momento bem diferente do Luan, Rei da América, mas ele marcou um gol no Clássico Grenal que, mesmo que ele não tenha tido uma super atuação, o gol valeu muito para ele, ele saiu nas manchetes, a autoestima dele, por certo, melhorou, e dentro das entrevistas a gente notou isso. Hoje, 2 gols que eu acho que também fizeram muito bem. Um para um jogador que é estreante, o David Braz, estreante em Libertadores, e vai ter que jogar no lugar do Jeromel lá no Paraguai. Mas principalmente o gol do Diego Tardelli. Como é que o dirigente que acompanhou o caso do Luan, nem tanto do David que está chegando agora, mas o do Luan, que vivia uma situação parecida até com a do Tardelli. Como é que vocês avaliam isso aí e para quando vocês esperam um gol reabilitador do André? Acho que tu observasse muito bem. Isso a gente sabe, né, Zé, a gente que está há tempo nesse negócio sabe que existe isso. E é verdade, o gol do Luan, julgo muito importante, principalmente que foi num Grenal, né, um belo gol de cabeça que empatou o jogo. Acho que vai influenciar bastante nessa recuperação, digamos assim, do Luan, né? Eu acho que ele está realmente num momento interessante. Vai começar a entrar no time e nos ajudar muito. O David Braz é um jogador com alto astral, está super integrado, e ele participou do primeiro gol, chamou a torcida, participou do gol, fez o segundo, importantíssimo também para ele embalar. E o Tardelli, sem dúvida, um gol que ele precisava, deu para ver, né, na comemoração dele, ele estava passando aí por alguns problemas particulares, e o Grêmio está aqui para dar força para ele, o Grêmio espera muito dele, e esse gol, acho que sim, acho que vai fazer muito bem para ele. Sobre o André, é verdade, eu estou esperando que ele faça um gol, porque eu acho que esse gol vai ser muito importante para ele. Ele, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que ele está jogando bem, ele está ajudando, ele está se movimentando muito ali, não é fácil jogar onde ele joga. O Grêmio toca muito a bola, né? Toca muito a bola, não é mais aquele tempo do Jardel, do Filipão, do Arce cruzando para o cara fazer o gol toda hora. É diferente hoje, então é difícil para o centroavante, é difícil para o 9, mas ele abre espaços, ele faz tabelas, ele faz parede, ele está bem, ele não está tão mal como as pessoas falam, assim, na minha opinião. Agora, ele precisa de um gol, realmente precisa de um gol, talvez de mais de um, mas um gol decisivo numa Libertadores ou numa Copa do Brasil, acho que vai fazer muito bem para ele e vai sair, se Deus quiser, vai sair. Duda, a janela de transferências está se encerrando. O Grêmio se preocupa com alguma saída além da do Everton, de algum outro jogador que possa estar saindo? E sobre o Arthur Cabral, você falou agora há pouco que o Grêmio não negocia mais com nenhum atacante, está satisfeito com a chegada do Luciano. O Grêmio sai da negociação do Arthur Cabral por opção ou por alguma questão das cifras estarem um pouco altas, a negociação com o Palmeiras talvez não tenha adiantado? Sobre o Arthur Cabral, não é que o Grêmio sai da negociação, nunca esteve na negociação, não. Realmente é um belo jogador, a gente admira, é um menino, né, assim, muito promissor e um belo centroavante, mas o Grêmio, ele nunca esteve nos planos do Grêmio, nem está. Não sei de onde saiu isso, aqueles mistérios do futebol, assim, porque foi bem falado, parecia que, por tudo que a imprensa falou, parecia que o Grêmio realmente estava tentando muito contratar o jogador. Não, nunca esteve nos planos. E qual foi a outra? Eu acho que não. A gente tem tido sinalizações sobre o Everton, sempre sobre o Everton e mais ninguém.